Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo de tutorial de mecânica. No vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês como encontrar o valor do centro de massa para essa linha aqui que está mostrando aqui no gráfico para vocês. E se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí para você estar acompanhando os próximos vídeos e não perder nada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas só depois da vinheta. Então galera, como eu disse, nesse vídeo a gente quer encontrar o valor do centro de massa para essa linha aqui, certo? Essa linha que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí a primeira coisa que você deve estar estranhando, que eu estranhei também, a primeira vez que eu vi isso, é que, rapaz, isso não é a linha, né? Isso aqui não é um objeto em uma dimensão. Ele é em duas dimensões, mas não, galera. Essa largura aqui, ela é muito fina, certo? Então você pode desprezar ela. A gente desenha assim para poder facilitar na hora de fazer a manipulação matemática. Mas você sempre tem que ter em mente que isso aqui é muito estreito, certo? É muito fino, então é um elemento aí diferencial. Então, voltando aqui, onde eu marquei esse ponto vermelho, vamos supor que seja aí a posição desse centro de massa, né? Então, aqui ele vai ter uma coordenada x barra, e aqui em y ele vai ter uma coordenada y barra. Isso é o elemento aqui, a linha, certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o x barra e o y barra, ele é a coordenada, né, em x e em y, do centro de massa do objeto como um todo. Porque, como vai aparecer ali na fórmula, vai ter o x-til e o y-til, certo? Que vai ser o x e o y, né, no caso, seria a coordenada do centro de massa, só que do elemento diferencial que a gente vai estar determinando ainda. Então, é muito importante que você consiga diferenciar isso logo antes de dar as contas, certo? Porque senão, se você não diferenciar agora, lá nas contas você vai se perder. Assim, bora agora estar encontrando o valor aí da coordenada x e da coordenada y. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher um elemento diferencial. Então, a gente escolhe esse elementozinho aqui, certo? Então, esse pedacinho aqui, com essa largura aqui, vermelhazinha que eu botei para vocês, extremamente estreita, certo? É muito fino, você não pode esquecer isso. Então, isso tudo é nosso elemento diferencial. E esse elemento diferencial, vou botar aqui um pontinho dentro dele, ele vai ter a coordenada, no caso, que seria a x-til, certo? Assim como eu acabei de falar, explicando. Aqui é um til, certo? Botei um barra, mas é til. E a coordenada y-til. Outra coisa que você precisa entender é que esse fio aí que você está vendo, ele vai aqui estar uma distância r, certo? Ou seja, um raio. Como se fosse aí um quarto de um quadrante de uma circunferência, certo? Então, só esse pedacinho aqui seria aí um quarto, beleza? Feito isso, você agora precisa encontrar um valor de ângulo que relaciona esse elemento diferencial. Então, eu vou estar fazendo ele agora. Pronto, galera, desenhei aí um esboço, certo? Então, qual é o valor de ângulo que relaciona esse elemento diferencial? Como eu disse antes, a largura desse fio, ela não é desprezível, certo? Mas ela é tão pequena que você vai fazer uma diferencial, né? Então, aqui seria uma largura de dx. Pensando assim, como é que fica a largura aqui desse ângulo, certo? Melhor dizendo, qual fica o tamanho desse ângulo? Então, imagina que esse ângulo aqui, ele é um ângulo θ, né? Então, só que ele é muito pequeno, como eu acabei de falar. Então, você vai ter que escrever ele, no caso, como um elemento diferencial. Então, vai ser dθ. E por que eu vou estar fazendo isso? Porque eu vou integrar esse elemento aqui, lá na fórmula do x, centro de massa, em função das coordenadas polares. Então, é interessante que eu tenha o valor do raio e o valor do ângulo, certo? Depois disso, vamos aqui pegar esse elemento diferencial e vamos dar um zoom nele, certo? Vamos imaginar que ele é mais ou menos algo desse tipo aqui. E aí, galera, é o seguinte, esse tamanhozinho aqui, né? Que seria o meu comprimento, né? Então, o meu dl. Então, quem é o tamanho desse arco aqui, certo? Quem é o tamanho desse arco? O tamanho desse arco, você pode estar relacionando lá da matemática básica, ele vai ser quem? Ele é o raio, né? Então, esse tamanho aqui, ele é o raio R, vezes o ângulo de abertura desse arco. E quem é o ângulo de abertura desse arco? É dθ. Então, r dθ é o meu caminho, certo? O diferencial, então é o meu dl. Então, a gente está quase aí montando a nossa fórmula. A última coisa que você precisa encontrar é quem é o x-til e o y-til em função do raio e do θ, certo? Então, vamos estar fazendo isso agora, certo? Observe esse ângulo aqui, que eu vou estar desenhando. Eu posso chamar ele de θ, certo? Por quê? Porque ele é um ângulo θ qualquer. Aí você fala, não, mas tem esse pedacinho aqui. Mas esse pedacinho aqui eu já estou incluindo, certo? Então, esse pontinho aqui, se eu pegar ele aqui para frente ou para trás, não vai ter importância. Lembrando que há momentos que você vai desprezar que existe essa diferença e há momentos que você não vai desprezar. E esse momento aqui é o que você despreza. Então, esse ponto aqui
você tem que considerar que ele tivesse aqui, certo? Então, um raio de abertura θ. E agora, para que serve isso, né? Que é para eu escrever esse x aqui, til, em função desse ângulo θ. Então, quem vai ser o x til? O x til vai ser o raio r, que é o raio aí que está à distância desse primeiro, dessa linha, né? Vezes o cosseno de θ. Vê se você concorda comigo. O x é a posição no eixo x, né? Obviamente. Então, tá aqui. Então, quem é esse valor aqui desse ponto, né? Em relação ao eixo x? É o r, que é o raio, vezes o cosseno de θ, pois é o ângulo aqui, é o cateto adjacente, né? Melhor dizendo. E aí, da mesma forma, né? Quem vai ser o meu y til? Vai ser o r seno de θ. Por quê? Porque agora, no caso do y, você vai ter que olhar aqui no eixo y. Então, é esse pedacinho aqui que eu estou rabiscando, certo? Então, esse pedacinho aqui você encontra aí através do r seno θ, certo? Muito simples, é só você analisar o triângulo retângulo que está se formando. E agora, vamos finalizar aqui nosso exercício, certo? Então, aqui agora é só substituir. Então, o x barra, né, que é a coordenada x do elemento, né, o elemento todo, que seria a minha linha, ele é igual, bota aqui o traço da divisão, e essa primeira integral aqui, certo? Vai ser a integral da linha, né? Então, vamos deixar aí, vamos substituir daqui a pouco os limites. E do x til. Quem é o x til? A gente acabou de encontrar. Então, ele é r cosseno de θ. E quem é dl, né? Então, tá aqui também, é r vezes dθ. Então, por isso que é bom a gente encontrar tudo, para depois só substituir. E tudo isso aí vai ser dividido, né, pela integral de novo, aí só de dl, né? Quem é dl? R dθ. E qual vai ser meu limite de integração, né? Então, em qual pedaço aqui de caminho, né, está existindo, né? Então, aqui, como a gente está colocando aqui tudo em função do θ, né? Então, o θ vai ter aqui, ele vai começar no zero e vai até 90 graus, em radianos, de 0 a π sobre 2, né? Pronto, agora está muito simples de resolver isso, certo? Só você está resolvendo as integrais. Então, a primeira integral aqui é de cima, observe que R é o raio, né? O raio não está variando em função do ângulo, o raio sempre é o mesmo. Então, vai ficar aqui R vezes R, que dá R ao quadrado. E aí, eu tiro da minha integral, né? Então, vai ficar R ao quadrado fora da integral, porque ele é uma constante para essa integral. Vezes a integral do cosseno, né? Então, cosseno de θ dθ. E aí, o limite de integração, né, de 0 a π sobre 2. A integral de baixo fica mais fácil ainda, né? Vai ficar só R, aí vezes a integral, né, de 0 a π sobre 2, vezes dθ, né? Então, a integral aí de uma constante, que seria 1. Agora, eu já posso até simplificar aqui esse R, né? Então, lá não fica mais ao quadrado, vai ficar apenas R em cima. Então, agora eu vou ter aqui R. Quem é a integral do cosseno, né? Qual a função que eu derivo que vai me resultar no cosseno? É o seno, né? Então, é muito fácil de resolver isso aqui. Então, é seno de θ aplicado nos limites, né, de 0 a π sobre 2. E aqui a integral de baixo é mais fácil, né? É só θ, porque é uma constante, né? A integral da constante é a variável, né? Então, você está integrando. Então, θ de 0 a π sobre 2. Agora, eu vou só substituir, certo, os limites, e aí já está finalizando. Então, galera, substitui aí, né, o limite superior, no caso é a função aplicada no limite superior menos a função aplicada no limite inferior, né? Então, simples. E aqui vamos fazer as considerações, né? O seno de 0 é 0, aqui no caso subtraindo 0 não vai alterar nada, e o seno de π sobre 2, né, seno de 90 graus, é uma unidade. Então, o que vai resultar isso aqui tudo? Então, vai ficar 1 menos 0 no numerador, que dá 1, e aí vezes R, então dá R, dividido por π sobre 2 menos 0, né, que é apenas π sobre 2. E aí, galera, só invertendo aí as frações, né, você vai ter aqui 2R dividido por π. Então, a posição do centro de massa do elemento, né, a linha, ele é 2 vezes o raio dividido por π. E agora, para fechar o exercício, você teria que fazer a mesma coisa para o y barra. Entretanto, galera, não precisa você estar fazendo isso, porque você pode utilizar o argumento de simetria. Como assim? Se você, observe aqui no gráfico,
você tem aqui a função, aqui o eixo x e o eixo y. Imagine você inverter, ou seja, o y vai vir para cá, para baixo, e o x vai lá para cima. O gráfico continuaria o mesmo. Então, por argumento de simetria, você vai ter que a posição do centro de massa na coordenada y também é 2 vezes r sobre π. Isso aqui eu não estou inventando, certo? Você pode utilizar na sua prova, desde que você saiba argumentar. Então, você vai utilizar o argumento de simetria, o próprio livro faz isso, para você não precisar resolver outra integral. Mas caso você tenha tempo e queira calcular para ver se realmente bate, pode ficar à vontade que realmente vai bater, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês, um tutorial aí bastante simples, mas vai ser muito importante para o próximo vídeo que a gente vai fazer aí o semicírculo, certo? Então já vai ter aí uma área, não vai ser mais um caminho. Dessa forma, é muito importante que você tenha entendido esse vídeo. Se você quer ver mais conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!